São João Cassiano. Sobre os Santos Pais, disquetise sobre o discernimento, escrito para Abaleontios. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. A promessa que fiz ao abençoado Bispo Castor de dar conta do modo de vida e do ensinamento dos Santos Padres foi cumprida em parte pelos escritos que lhe enviei, intitulados sobre as instituições cenobíticas e sobre os 8 vícios. E agora pretendo cumprir totalmente essa promessa. No entanto, ao ouvir que o Bispo Castor nos deixou para habitar com Cristo, senti que deveria enviar a parte restante do meu tratado a você, Santíssimo Leontios, que herdou não apenas suas qualidades virtuosas, mas também a guarda, com a ajuda de Deus, do seu mosteiro. Eu e meu amigo espiritual, os Santos Germanos, a quem conheci desde a minha juventude na escola, no exército e na vida monástica, estávamos no deserto de Scetis, o centro dos monges mais experientes. Foi lá que vimos Abba Moisés, um homem santo, notável não apenas na prática das virtudes, mas também na contemplação espiritual. Imploramos a ele com lágrimas, portanto, para nos contar como poderíamos buscar a perfeição. Depois de muitos pedidos nossos, ele disse: abre aspas. Filhos, todas as virtudes e todas as buscas têm um determinado propósito imediato, e aqueles que olham para esse propósito e se adaptam de acordo alcançarão o objetivo final ao qual aspiram. O fazendeiro trabalha de boa vontade na terra, suportando agora o calor do sol e agora o frio do inverno, tendo como propósito imediato limpá-la de espinhos e ervas daninhas, enquanto seu objetivo final é desfrutar de seus frutos. O comerciante, ignorando os perigos em terra e mar, se dedica com prazer ao seu negócio com o propósito de obter lucro, enquanto seu objetivo é desfrutar desse lucro. O soldado também ignora os perigos da guerra e as misérias do serviço no exterior. Seu propósito é obter uma patente superior, usando sua habilidade e destreza, enquanto seu objetivo é desfrutar das vantagens dessa patente. Agora, nossa profissão também tem seu próprio propósito imediato e seu objetivo final, pelos quais voluntariamente suportamos todo tipo de trabalho e sofrimento. Devido a isso, os jejuns não nos entristecem, as vigílias árduas nos encantam. A leitura e o estudo das escrituras são prontamente empreendidos, e o trabalho físico, a obediência, o despojamento de tudo o que é terreno, e a vida aqui neste deserto, são realizados com prazer. Você abandonou seu país, sua família, tudo o que é mundano para abraçar uma vida em terras estrangeiras entre pessoas rudes e incultas como nós. Diga-me, qual era o seu propósito e qual objetivo vocês estabeleceram ao fazer tudo isso? Fecha aspas. Nós respondemos: fizemos isso pelo reino dos céus. Em resposta, Abba Moses disse: abre aspas. Quanto ao objetivo, vocês responderam bem, mas qual é o propósito que estabelecemos diante de nós e que buscamos incessantemente para alcançar o reino dos céus? Isso vocês não me disseram. Fecha aspas. Quando confessamos que não sabíamos, o ancião respondeu: o objetivo de nossa profissão, como dissemos, é o reino de Deus. No entanto, seu propósito imediato é a pureza do coração, pois sem ela não podemos alcançar nosso objetivo. Portanto, devemos sempre ter esse propósito em mente, e, caso aconteça que por um curto período nosso coração se desvie do caminho direto, devemos trazê-lo de volta imediatamente. Fecha aspas. Orientando nossas vidas com referência ao nosso propósito, como se fosse uma regra de carpinteiro. O apóstolo Paulo sabia disso quando disse: abre aspas. Esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está à frente, persigo meu propósito, visando ao prêmio da alta vocação de Deus. Fecha aspas. Filipenses 3. 13 a 14. Nós também fazemos tudo por causa desse propósito imediato. Abandonamos pátria, família, bens e tudo o que é mundano para adquirir a pureza do coração. Se esquecermos desse propósito, não podemos evitar tropeços frequentes e perder o caminho, pois estaremos caminhando na escuridão e nos desviando do caminho correto. Isso aconteceu a muitos homens que, no início de sua vida ascética, renunciaram a toda riqueza, bens e tudo o que é mundano, mas que mais tarde se enfureceram por causa de um garfo, uma agulha, um junco ou um livro. Isso não teria acontecido se eles tivessem em mente o propósito pelo qual abriram mão de tudo. É por amor ao nosso próximo que desprezamos a riqueza, para não brigarmos por ela e estimularmos nosso temperamento à raiva, afastando-nos do amor.
Quando mostramos essa disposição para ir em relação ao nosso irmão, mesmo em pequenas coisas, significa que nos afastamos do nosso propósito e que nossa renúncia ao mundo é inútil. O abençoado apóstolo estava ciente disso e disse, abre aspas, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Fecha aspas. 1 Coríntios 13, 3. A partir disso, aprendemos que a perfeição não segue imediatamente a renúncia e o afastamento do mundo. Ela vem após a obtenção do amor, que, como o apóstolo disse, não é invejoso nem se envaidece, não se ira, não guarda rancor, não é arrogante, não pensa mal. 1 Coríntios 13, 4 a 5. Todas essas coisas estabelecem a pureza do coração, e é por isso que devemos fazer tudo, desprezando posses, suportando jejuns e vigílias com alegria, envolvendo-nos na leitura espiritual e salmodia. No entanto, se alguma tarefa necessária, agradável a Deus, nos impedir de jejuar e ler como de costume, não devemos, por causa disso, negligenciar a pureza do coração. Pois o que ganhamos com jejum não é tão grande quanto o dano causado pela ira, nem é o lucro da leitura tão grande quanto o prejuízo causado quando desprezamos ou entristecemos um irmão. Jejuns e vigílias, o estudo da Escritura, a renúncia a posses e a tudo que é mundano não são, em si mesmos, perfeição, como já dissemos. Eles são suas ferramentas. Pois a perfeição não se encontra neles, ela é adquirida por meio deles. Portanto, é inútil nos vangloriarmos de nosso jejum, vigílias, pobreza e leitura da Escritura quando não alcançamos o amor a Deus e ao próximo. Aquele que alcançou o amor tem Deus dentro de si, sua mente está sempre com Deus. A isso, Germanos respondeu. Abre aspas. Que homem, enquanto na carne, pode fixar sua mente em Deus a ponto de não pensar em nada mais, nem mesmo em visitar os doentes, receber convidados, em seu ofício ou em outras necessidades corporais inevitáveis. Acima de tudo, visto que Deus é invisível e incompreensível, como a mente de um homem pode sempre contemplá-lo e estar inseparável dele? Fecha aspas. Amós respondeu. Abre aspas. Olhar para Deus o tempo todo e estar inseparável dele, da maneira que você imagina, é impossível para um homem ainda na carne e sujeito à fraqueza. De outra forma, no entanto, é possível contemplar Deus, pois a maneira de contemplar a Deus pode ser concebida e compreendida de muitas formas. Deus não deve ser conhecido apenas em seu ser abençoado e incompreensível, pois isso é algo reservado para seus santos na era por vir. Ele também pode ser conhecido pela grandiosidade e a beleza de suas criaturas, de sua providência que governa o mundo dia após dia, de sua justiça e das maravilhas que ele mostra a seus santos em cada geração. Quando refletimos sobre a imensidão de seu poder e seu olhar vigilante que observa as coisas ocultas do coração e que nada pode escapar, somos preenchidos com a mais profunda reverência, maravilhando-nos com ele e o adorando. Quando consideramos que ele conta as gotas de chuva, a areia do mar e as estrelas do céu, ficamos surpresos com a grandeza de sua natureza e sua sabedoria. Quando pensamos em sua sabedoria inefável e inexplicável, seu amor pela humanidade e sua longa paciência diante dos inúmeros pecados dos homens, o glorificamos. Quando consideramos seu grande amor por nós, em que, embora não tivéssemos feito nada de bom, ele, sendo Deus, dignou-se a se tornar homem para nos salvar da ilusão, somos despertados para ansiar por ele. Quando refletimos que ele mesmo nos venceu nosso adversário, o diabo, e que nos deu a vida eterna, se apenas escolhermos e nos voltarmos para sua bondade, então o veneramos. Existem muitas maneiras semelhantes de ver e apreender a Deus, que crescem em nós de acordo com nosso trabalho e o grau de nossa purificação. Fecha aspas. Em seguida, Germanos perguntou. Abre aspas. Como acontece que, mesmo contra nossa vontade, muitas ideias e pensamentos maus nos perturbam, entrando sorrateiramente e passando despercebidos para roubar nossa atenção. Não só somos incapazes de impedi-los de entrar, mas também é extremamente difícil reconhecê-los. É possível que a mente seja completamente livre deles e não seja incomodada por eles de forma alguma. Fecha aspas. Amós respondeu. Abre aspas. É impossível que a mente não seja perturbada por esses pensamentos. Mas, se nos esforçarmos, está ao nosso alcance aceitá-los e dar-lhes nossa atenção, ou expulsá-los. Sua chegada não está ao nosso controle, mas sua expulsão está. A correção de nossa mente também está ao nosso alcance de escolha e esforço.
Quando meditamos sabiamente e continuamente na lei de Deus, estudamos salmos e cânticos, nos envolvemos em jejuns e vigílias e sempre lembramos do que está por vir, o reino dos céus, a hiena de fogo e todas as obras de Deus, nossos pensamentos malignos diminuem e não encontram lugar. Mas quando dedicamos nosso tempo a preocupações mundanas e assuntos da carne, a conversas sem sentido e inúteis, então esses pensamentos vis se multiplicam em nós. Assim como é impossível parar uma roda d'água de girar, existe a habilidade de escolher entre moer trigo ou joio, assim é impossível parar nossa mente, que está sempre em movimento, de ter pensamentos, embora esteja ao nosso alcance alimentá-la com meditação espiritual ou com preocupações mundanas. Fecha aspas. Quando o ancião nos viu maravilhados com isso e ainda ansiosos por ouvir mais, ele ficou em silêncio por um curto período e então disse: abre aspas. Seu desejo de aprender me fez falar por um longo tempo, e ainda assim vocês estão ávidos por mais. E disso vejo que vocês realmente têm sede de aprender sobre a perfeição. Portanto, gostaria de falar com você sobre a virtude especial da discernimento. Esta é uma espécie de acrópole ou rainha entre as virtudes, e mostrarei a você sua excelência e valor, não apenas em minhas próprias palavras, mas também por meio dos ensinamentos veneráveis dos pais. Pois o Senhor enche seus professores de graça de acordo com a qualidade e o desejo daqueles que ouvem. O discernimento, então, não é uma pequena virtude, mas um dos dons mais importantes do Espírito Santo. Sobre esses dons, o apóstolo diz: abre aspas. A um é dada, pelo Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, a palavra do conhecimento, segundo o mesmo Espírito, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, a outro, discernimento de espíritos. Fecha aspas. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Em seguida, tendo completado seu catálogo de dons espirituais, ele acrescenta: abre aspas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Fecha aspas. 1 Coríntios 12, 11. Você pode ver, portanto, que o dom da discriminação não é nada mundano ou insignificante. É o maior dom da graça de Deus. Um monge deve buscar este dom com toda a sua força e diligência, e adquirir a habilidade de discriminar entre os espíritos que entram nele e avaliá-los com precisão. Caso contrário, ele não só cairá nas piores armadilhas da maldade enquanto vagueia na escuridão, mas também tropeçará quando seu caminho estiver reto e suave. Fecha aspas. Ele continuou, dizendo: abre aspas. Lembro-me de como, na minha juventude, quando estava na Tebaída, onde o abençoado Antônio costumava viver, alguns anciãos vieram vê-lo para indagar com ele sobre a questão da perfeição na virtude. Eles lhe perguntaram: qual é a maior de todas as virtudes? Queremos dizer a virtude capaz de impedir que um monge seja prejudicado pelas redes do diabo e pelo seu engano? Cada um então deu sua opinião de acordo com seu entendimento. Alguns disseram que o jejum e a observância de vigílias tornam mais fácil se aproximar de Deus, porque esses refinam e purificam a mente. Outros disseram que a pobreza voluntária e o desapego de posses pessoais facilitam, pois através disso a mente é liberta dos intricados fios das preocupações mundanas. Outros julgaram que atos de compaixão eram os mais importantes, já que no Evangelho o Senhor diz: abre aspas. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Fecha aspas. Mateus 25, 34 a 36. E assim por diante. A maior parte da noite foi gasta dessa forma, envolvida em uma discussão na qual cada um expressava sua opinião sobre qual virtude torna mais fácil para um homem se aproximar de Deus. Por último, o abençoado Antônio deu sua resposta. Ele disse: tudo o que vocês disseram é tanto necessário quanto útil para aqueles que buscam a Deus e desejam se aproximar dele. Mas não podemos conceder o primeiro lugar a nenhuma dessas virtudes, pois há muitos entre nós que suportaram jejuns e vigílias, ou se retiraram para o deserto, ou praticaram a pobreza a tal ponto que não deixaram o suficiente para a própria subsistência diária, ou realizaram atos de compaixão de maneira tão generosa que não tinham mais nada a dar. E no entanto, esses mesmos monges, tendo feito tudo isso, caíram miseravelmente da virtude e escorregaram para o vício. O que foi, então, que os fez desviar-se do caminho certo? Em minha opinião, foi simplesmente que eles não possuíam a graça do discernimento, pois é essa virtude que ensina um homem a caminhar pela estrada real, sem se desviar nem para a direita, através de um autocontrole moderado, nem para a esquerda, através da indiferença e da laxidão. A discriminação é uma espécie de olho e lanterna da alma, como é dito no trecho do Evangelho.
Abre aspas. A lâmpada do corpo é o olho. Se, portanto, o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for maligno, todo o teu corpo será tenebroso. Fecha aspas. Mateus 6. 22 a 23. E é exatamente o que encontramos, pois o poder do discernimento, examinando todos os pensamentos e ações de um homem, distingue e descarta tudo o que é vil e não agradável a Deus, e o mantém livre da ilusão. Podemos ver isso no que é dito nas Sagradas Escrituras. Saul, o primeiro a ser confiado com a realeza de Israel, não possuía o olho da discriminação. Assim, sua mente ficou obscurecida e ele não foi capaz de perceber que era mais agradável a Deus obedecer ao mandamento de Samuel do que oferecer sacrifícios. Ele ofendeu-se através das mesmas coisas com as quais pensou servir a Deus, e por causa delas ele foi deposto. Isso não teria acontecido se ele tivesse possuído a luz do discernimento. 1 Samuel 13. 8 a 9. O apóstolo chama essa virtude de sol, como podemos ver em sua afirmação: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Efésios 4. 26. Também é chamado de guia de nossas vidas, como quando está escrito: aqueles que não têm guia caem como folhas. Provérbios 11. 14. A Escritura também se refere a isso como discernimento, sem o qual não devemos fazer nada, nem mesmo beber o vinho espiritual que alegra o coração do homem. Salmo 104. 15. Pois está escrito: beba com discernimento. Provérbios 31. 3. E aquele que não faz todas as coisas com discernimento é como uma cidade que está despedaçada e sem muralhas. Provérbios 25, 28, LXX. Sabedoria, intelecção e perspicácia estão unidas na discriminação. E sem essas não podemos construir nossa casa interior, nem podemos reunir riquezas espirituais. Pois está escrito: através da sabedoria uma casa é construída, através do entendimento ela é estabelecida, e através do bom julgamento seus celeiros serão preenchidos com riquezas. Provérbios 24. 3 a 4. O discernimento também é chamada de alimento sólido, que é adequado para aqueles que têm seus órgãos de percepção treinados pela prática para discernir entre o bem e o mal. Hebreus 5. 14. Essas passagens mostram claramente que sem o dom da discriminação nenhuma virtude pode se manter ou permanecer firme até o fim, pois é a mãe de todas as virtudes e sua guardiã. Esta foi a declaração de Antônio, e foi aprovada pelos outros pais. Mas, para confirmar o que Santo Antônio disse com exemplos recentes de nossos próprios tempos, devemos lembrar de Abba Iron, e como, alguns dias atrás, como nós mesmos vimos, ele foi lançado da altura do estado ascético para as profundezas da morte pela decepção do diabo. Sabemos como ele passou cerca de 50 anos no deserto próximo, seguindo uma vida de grande severidade e autocontrole estrito, buscando e vivendo em partes do deserto mais selvagens do que as habitadas por qualquer um dos outros monges lá. Este mesmo homem lançou todos os pais e irmãos do deserto próximo em um luto inconsolável porque, após tantos trabalhos e lutas, foi enganado pelo diabo e sofreu uma queda tão desastrosa. Isso não teria acontecido a ele se ele estivesse armado com a virtude do discernimento, que o teria ensinado a confiar, não em seu próprio julgamento, mas no conselho de seus pais e irmãos. Seguindo seu próprio julgamento, ele jejuou e se isolou a ponto de nem sequer ir à igreja na Santa Páscoa, com medo de encontrar os pais e irmãos e se alimentar com eles. Seria obrigado a comer lentilhas ou qualquer outra coisa que fosse trazida para a mesa, aparentando, assim, não atingir a meta que ele mesmo havia estabelecido. Ele já há muito tempo estava sendo enganado dessa maneira por sua própria obstinação quando, ao se deparar com um anjo de Satanás, se curvou diante dele como se fosse um anjo de luz. O anjo ordenou que ele se lançasse, por volta da meia-noite, em um poço muito profundo para que ele pudesse, então, saber por experiência, devido à sua grande virtude e esforços ascéticos, que nunca mais estaria sujeito a nenhum perigo. Sua mente obscurecida não conseguiu discernir quem estava sugerindo isso a ele, e ele se lançou no poço durante a noite. Pouco depois, os irmãos, ao descobrirem o que havia acontecido, conseguiram com dificuldade retirá-lo de lá, meio morto. Ele viveu mais 2 dias e morreu no terceiro, causando grande tristeza entre seus irmãos e o sacerdote Papnotius. Este, movido por sentimentos de compaixão e lembrando-se dos numerosos trabalhos de Hiro e dos muitos anos em que perseverou no deserto, mencionou seu nome na oblação pelos mortos, para que ele não fosse contado entre aqueles que tiraram a própria vida. E o que direi sobre aqueles 2 irmãos que viveram além do deserto de Tebaída, onde o abençoado Antônio costumava viver?
Impelidos por um pensamento cuja verdadeira natureza não conseguiam discernir, decidiram adentrar o vasto e inexplorado deserto interior, e até decidiram recusar comida oferecida por homens, aceitando apenas o que o Senhor lhes daria de maneira miraculosa. Por fim, foram vistos à distância vagando pelo deserto, fracos de fome, pelos Mazeques, que, embora mais ferozes e selvagens do que quase todos os outros povos selvagens, providencialmente trocaram sua selvageria natural por sentimentos humanos e foram ao encontro deles carregando pães. Um dos dois irmãos aceitou o pão com alegria e gratidão, uma vez que seu poder de discernimento havia retornado, e ele percebeu que tais homens selvagens e ferozes, que normalmente se alegram ao ver sangue, não teriam sentido simpatia por eles em seu esgotamento e trazido comida se Deus não os tivesse movido a isso. O outro, no entanto, recusou a comida com o argumento de que lhe era oferecida por homens e, persistindo em seu julgamento não discriminatório, morreu de fraqueza causada pela fome. Inicialmente, ambos os monges mostraram total falta de discernimento e fizeram um plano sem sentido e destrutivo. No entanto, um deles, quando seu poder de discernimento retornou, corrigiu a decisão que havia tomado de maneira tão imprudente. Mas o outro, persistindo em seu plano estúpido e não discriminatório, atraiu para si a morte que o Senhor havia tentado evitar. O que posso dizer sobre outro monge cujo nome não desejo mencionar porque ele ainda está vivo? Frequentemente, ele entretinha um demônio como se fosse um anjo e recebia revelações dele, muitas vezes vendo o que parecia ser a luz de uma lâmpada em sua cela. Mais tarde, este demônio lhe ordenou que oferecesse seu filho como sacrifício a Deus. Seu filho estava morando com ele no mosteiro, sob o pretexto de que, como resultado, ele seria digno da honra concedida ao patriarca Abrael. Ele foi tão desviado pelo conselho do demônio que teria realizado o sacrifício de seu filho, se este não o tivesse visto, ao contrário de seu costume normal, afiando uma faca e preparando as amarras com as quais o amarraria como uma oferta queimada. Isso permitiu que o filho escapasse. Seria preciso muito tempo para relatar o engano daquele monge mesopotâmico que, após demonstrar grande autocontrole, trancou-se em sua cela por muitos anos e superou todos os monges naquelas regiões em ascetismo e virtude. No entanto, ele foi tão iludido por sonhos e revelações demoníacas que voltou ao judaísmo e à circuncisão. Para enganá-lo, o diabo frequentemente lhe mostrava sonhos que se tornavam realidade, tornando-o mais propenso a aceitar seu ato final de decepção. Uma noite, ele lhe mostrou o povo cristão com os apóstolos e mártires, abatidos e cheios de vergonha, consumidos pela depressão e tristeza, enquanto do outro lado lhe mostrou o povo judeu, com Moisés e os profetas, cercados de luz e vivendo em alegria e felicidade. O enganador então o aconselhou a ser circuncidado, se quisesse compartilhar a bem-aventurança e a alegria do povo judeu. Ele foi enganado e seguiu esse conselho. De tudo isso, fica claro que nenhuma dessas pessoas teria sido iludida dessa maneira patética e miserável se tivessem o dom do discernimento. Fecha aspas. Em resposta a isso, Germanos disse: abre aspas. Por meio destes exemplos recentes e das declarações dos pais do passado, você deixou claro que o discernimento é a fonte, a raiz, a coroa e o elo comum de todas as virtudes. Mas gostaríamos muito de saber como podemos adquiri-lo e como podemos reconhecer o verdadeiro tipo de discernimento que vem de Deus e distingui-lo do tipo falso e fictício que vem do diabo. Fecha aspas. Moses então disse: abre aspas. O verdadeiro discernimento vem até nós apenas como resultado de uma verdadeira humildade, que, por sua vez, se revela por compartilharmos com nossos pais espirituais não apenas o que fazemos, mas também o que pensamos, por não confiar em nossos próprios pensamentos e por seguir em todas as coisas as palavras de nossos anciãos, considerando bom o que eles julgaram ser bom. Dessa forma, não apenas o monge permanece incólume através do verdadeiro discernimento e seguindo o caminho correto, mas também fica salvo de todas as armadilhas do diabo. É impossível para alguém que ordena sua vida com base no julgamento e conhecimento dos espiritualmente maduros cair por causa das artimanhas dos demônios. Na verdade, mesmo antes que alguém seja agraciado com o dom do discernimento, o ato de revelar seus pensamentos mais baixos abertamente aos pais enfraquece e os faz murchar. Assim como uma cobra trazida de sua toca escura para a luz faz todo o esforço para escapar e se esconder, os pensamentos maliciosos que uma pessoa traz à tona por meio de uma confissão sincera buscam se afastar dela. Para dar a você uma compreensão mais precisa dessa virtude por meio de um exemplo, vou contar algo que Abba Serapion fez uma vez e costumava falar para aqueles que vinham a ele em busca de ajuda.
Ele costumava dizer: quando eu era jovem, vivia com meu pai espiritual e, nas refeições, instigado pelo diabo, eu roubava um biscoito enquanto me levantava da mesa e o comia sem que meu pai soubesse. Por persistir nesse hábito, fui completamente dominado por ele e incapaz de superá-lo. Embora minha própria consciência me condenasse, eu tinha vergonha de falar disso ao meu pai. Mas, através do amor de Deus, aconteceu que alguns irmãos vieram ao velho para pedir conselhos e perguntaram a ele sobre seus pensamentos. O ancião respondeu que nada prejudica tanto um monge e traz tanta alegria aos demônios quanto esconder seus pensamentos de seu pai espiritual. Ele também falou com ele sobre o autocontrole. Enquanto isso era dito, eu voltei a mim mesmo, pensando que Deus tinha revelado meus erros passados ao ancião. Fui picado pela compulsão e comecei a chorar, lançando do meu bolso o biscoito que eu tinha roubado como de costume. Lançando-me ao chão, implorei seu perdão por meus pecados passados e suas orações por minha segurança futura. Então, o ancião disse: meu filho, sua confissão o libertou, embora eu tenha permanecido em silêncio. Você matou o demônio que estava te ferindo por causa de seu silêncio, expressando abertamente o que estava mantendo para si mesmo. Até este momento, você garantiu que ele seria seu mestre por não se opor ou repreendê-lo. Daqui em diante, no entanto, ele não mais encontrará espaço em você, pois foi trazido para fora de seu coração e exposto. O ancião ainda não havia terminado de falar quando a energia do demônio pôde ser vista saindo de meu peito como a chama de uma lâmpada. Encheu o quarto com um cheiro desagradável, de modo que aqueles presentes pensaram que um pedaço de enxofre estava queimando. Então, o ancião disse: veja, por meio deste sinal, o Senhor testemunhou minhas palavras e sua libertação, assim como o resultado de minha confissão. A paixão da gula e a energia demoníaca me deixaram e eu nunca mais senti nenhum desejo desse tipo. Do que Abba Serapion disse, podemos aprender que nos será concedido o dom do verdadeiro discernimento quando confiarmos, não mais nos julgamentos de nossa própria mente, mas no ensinamento e na regra de nossos pais. O diabo leva o monge à beira da destruição de forma mais eficaz ao persuadi-lo a ignorar as advertências dos pais e seguir seu próprio julgamento e desejo, do que o faz através de qualquer outra falha. Devemos aprender com exemplos fornecidos pelas artes e ciências humanas. Se não podemos realizar nada nelas por nós mesmos, apesar do fato de lidarem com coisas que podemos tocar com nossas mãos, ver com nossos olhos e ouvir com nossos ouvidos, mas ainda precisamos de alguém que nos instrua bem e nos guie. Como pode ser algo senão tolo pensar que a arte espiritual, a mais difícil de todas as artes, não precisa de um mestre? É uma arte invisível e oculta que é compreendida apenas por meio da pureza de coração, e o fracasso nela traz, não perda temporária, mas a destruição da alma e a morte eterna. Fecha aspas. Germanos então disse. Abre aspas. Certos pais que ouviram os pensamentos dos irmãos muitas vezes não apenas deixaram de curá-los, mas até os condenaram e os levaram à desesperança. Isso nos proporcionou uma desculpa para uma cautela vergonhosa e prejudicial, pois nós mesmos conhecemos casos desse tipo na região da Síria. Um certo irmão revelou seus pensamentos íntimos a um dos anciãos que vivia naquelas regiões, desnudando com simplicidade e verdade as coisas escondidas de seu coração. No entanto, quando o ancião ouviu essas coisas, ele imediatamente começou a ficar zangado com o irmão e a atacá-lo, repreendendo por ter pensamentos tão baixos. Como resultado, muitos que ouviram isso ficaram envergonhados de contar seus pensamentos aos anciãos. Fecha aspas. Abba Moses disse. Abre aspas. É uma coisa boa, como eu disse, não esconder seus pensamentos dos pais. Mas você não deve contá-los a qualquer um. Você deve confessá-los a mestres espirituais que possuam discernimento, não apenas aqueles cujo cabelo ficou branco com a idade. Muitos que buscaram a idade como guia e, em seguida, revelaram seus pensamentos, não apenas permaneceram sem cura, mas foram levados à desesperança devido à inexperiência daqueles a quem confessaram. Certa vez, um irmão muito zeloso foi profundamente perturbado pelo demônio da impureza. Ele foi a um certo pai e confessou seus pensamentos íntimos a ele, mas esse pai, sendo inexperiente, ficou zangado quando ouviu falar deles e disse ao irmão que ele era desprezível e indigno do hábito monástico por ter entretenido pensamentos como esses. Quando o irmão ouviu isso, desanimou, deixou sua cela e partiu de volta para o mundo. No entanto, pela providência de Deus, Abba Apolos, um dos anciãos mais experientes, encontrou por acaso, vendo-o muito abatido e desesperado, perguntou por que ele estava nesse estado.
A princípio, o irmão não respondeu porque estava tão deprimido, mas, depois que o ancião suplicou com ele, ele contou que estava errado, dizendo: porque fui frequentemente perturbado por pensamentos malignos, fui contá-los ao ancião, e como ele disse que não tenho esperança de salvação, desisti e estou a caminho de voltar ao mundo. Quando Abba Apolos ouviu isso, ele o confortou e encorajou, dizendo: não se surpreenda, meu filho, e não perca a esperança. Eu também, velho e grisalho como sou, ainda sou muito perturbado por esses pensamentos. Não fiques desanimado por esse desejo ardente, que é curado não tanto pelo esforço humano quanto pela compaixão de Deus. Por favor, faça isso por mim, volte para sua cela apenas por hoje. Isso o irmão fez, e Apolos, depois de deixá-lo, foi para a cela do ancião que havia causado seu desespero. Ficando do lado de fora, ele implorou a Deus com lágrimas e disse: ó Senhor, que nos testa para nosso próprio benefício, permita que este ancião assuma a batalha do irmão, para que, na velhice, ele possa aprender por meio da experiência o que não lhe foi ensinado ao longo destes muitos anos, como sentir simpatia por aqueles que estão sob ataque pelos demônios. Ao terminar sua oração, ele viu uma figura sombria perto da cela, atirando flechas no ancião. Ferido pelas flechas, o ancião imediatamente começou a cambalear de um lado para o outro, como se estivesse bêbado. Incapaz de resistir ao ataque, ele finalmente deixou sua cela e partiu para o mundo pelo mesmo caminho que o jovem monge havia tomado. Vendo o que aconteceu, Abba Apolos o confrontou e perguntou para onde ele estava indo e por que estava tão perturbado. Embora tenha percebido que o santo homem sabia o que estava errado com ele, ele estava muito envergonhado para dizer qualquer coisa. Abba Apolos então disse a ele: volte para sua cela e, no futuro, reconheça sua própria fraqueza. O diabo ou não notou ou desprezou você, portanto, não achou que você valesse a pena lutar. Não que tenha havido alguma luta. Você não poderia resistir à provocação dele nem por um dia. Isso aconteceu com você porque, quando recebeu um irmão mais jovem que estava sendo atacado pelo nosso inimigo comum, você o levou à desesperança em vez de prepará-lo para a batalha. Você não se lembrou daquele preceito sábio: livra os que estão sendo levados para a morte, e resgata os que estão destinados a serem mortos. Provérbios 24:11. Você nem se lembrou da parábola de nosso Salvador, que nos ensina a não quebrar uma cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Nenhum de nós poderia suportar os planos do inimigo ou acalmar a agitação ardente de nossa natureza, se a graça de Deus não protegesse nossa fraqueza humana. Vendo, então, que Deus teve compaixão de nós, oremos a Ele juntos e peçamos a Ele que retire o açoite com o qual Ele o chicoteou. Porque Ele fere, mas também cura. Ele golpeia, mas suas mãos curam. Jó 5:18. O Senhor mata e dá vida. Ele faz descer a sepultura e ressuscita. Ele abate e eleva. 1 Samuel 2:6-7. Depois que Abba Apolos disse isso e orou, o ataque que havia sido lançado contra o ancião foi imediatamente suspenso. Finalmente, Abba Apolos aconselhou que ele pedisse a Deus a língua dos instruídos para saber como falar uma palavra na hora certa. Isaías 50:4. De tudo o que foi dito, podemos concluir que nada leva tão certamente à salvação quanto confessar nossos pensamentos privados a esses pais mais graciosos com o poder do discernimento, em nossa busca pela santidade, sermos guiados por eles em vez de nossos próprios pensamentos e julgamento. Nem o fato de podermos encontrar um ancião um tanto simplório ou carente de experiência deve nos impedir de confessar aos pais que estão realmente qualificados, nem nos fazer desprezar nossas tradições ancestrais. Muitos textos das Escrituras divinas deixam claro que os pais não disseram essas coisas, não foram decididas de acordo com as próprias luzes deles, mas foram inspiradas por Deus mesmo e pelas Escrituras para transmitir aos seus sucessores a tradição de pedir conselhos àqueles que haviam percorrido um longo caminho espiritual. Isso é especialmente confirmado pela história do santo Samuel, que desde a infância foi dedicado por sua mãe a Deus e recebeu comunhão com ele. Mesmo assim, ele não confiava em seus próprios pensamentos e, apesar de ter sido chamado 3 vezes por Deus, ele foi ao ancião e foi instruído e orientado por ele sobre como deveria responder a Deus. 1 Samuel 3:9-10. Embora Deus o tenha chamado pessoalmente, ele queria que Samuel recebesse a orientação e a disciplina do ancião, para que, por meio desse exemplo, nós também possamos ser levados à humildade.
Quando o próprio Cristo falou com Paulo e o chamou, ele poderia ter aberto os olhos dele imediatamente e revelado a ele o caminho da perfeição. Em vez disso, ele o enviou a Ananias e disse a ele para aprender com ele o caminho da verdade, dizendo: levanta-te, vai à cidade e lá te será dito o que deves fazer. Atos 9. 6. Dessa maneira, ele nos ensina a ser guiados por aqueles que estão avançados no caminho, para que a visão corretamente dada a Paulo não seja interpretada de maneira errônea. Caso contrário, poderia levar as gerações futuras a supor presumidamente que cada indivíduo deve ser iniciado na verdade diretamente por Deus, como Paulo foi, e não pelos pais. Que esta é a interpretação correta desses incidentes pode ser vista não apenas pelo que é dito aqui, mas também pelas próprias ações de São Paulo. Ele escreve que foi a Jerusalém para ver Pedro e Tiago e apresentou-lhes o evangelho que eu prego, para que eu não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2. 2. E ele fez isso mesmo que a graça do Espírito Santo já estivesse com ele, como pode ser visto pelos milagres que ele realizou. Quem, então, pode ser tão orgulhoso e jactancioso a ponto de se satisfazer com seu próprio julgamento ou opinião, quando São Paulo mesmo admite que precisa do conselho daqueles que foram apóstolos antes dele? Tudo isso mostra com total clareza que o Senhor revela o caminho da perfeição apenas àqueles que são guiados por seus pais espirituais. Isso está de acordo com o que ele próprio disse por meio do profeta: pergunta ao teu pai, e ele te declarará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Deuteronômio 32, 7. Portanto, devemos fazer todo o esforço para adquirir para nós mesmos o dom do discernimento, que é capaz de nos manter longe de excessos em qualquer direção. Pois, como os pais disseram, todos os extremos são igualmente prejudiciais. É tão perigoso jejuar demais quanto é encher excessivamente o estômago, ficar acordado por muito tempo quanto dormir demais, e assim por diante. Eu mesmo conheci monges que não foram derrotados pela glutonária, mas foram minados pelo jejum imoderado e caíram na glutonária por causa da fraqueza causada por esse jejum. Na verdade, lembro-me de ter experimentado isso eu mesmo. Eu tinha tanto controle rígido sobre minha comida que esqueci o que significava estar com fome, permanecendo sem comida por 2 ou 3 dias e ainda não sentindo nenhum desejo por ela, a menos que fosse instigado por outros. Então, através dos artifícios do diabo, fui tão atormentado pela insônia que, tendo permanecido acordado por muitas noites, implorei a Deus que me concedesse um pouco de sono. Assim, eu estava em maior perigo por causa do meu jejum imoderado e insônia do que estava da glutonária e excesso de sono. Fecha aspas. Abba Moses nos encorajou com ensinamentos desse tipo de tal forma que não podemos deixar de glorificar o Senhor que concede tanta sabedoria àqueles que o temem, pois a Ele pertencem a honra e o poder por todas as eras. Amém.